Imagina que um dia, pensando em fazer um favor para um conhecido, você leva algumas coisas daqui do Brasil para a Rússia. Mas ao desembarcar, descobre que o que estava levando era ilegal e acaba preso. Essa é a triste realidade do brasileiro Robson, que está preso na Rússia há mais de um ano. Cuidado quando for fazer um favor para uma pessoa. Isso pode facilmente te colocar atrás das grades. Eu sou Ivan Lima e é sempre um prazer receber você aqui no nosso canal. Fernando Lucas Martins é um jogador de futebol que iniciou sua carreira no Grêmio em 2009. Desde então, foi ganhando cada vez mais espaço no time, até que no ano de 2012, o jogador recebeu uma chance de atuar pela seleção brasileira, além de ser sondado por grandes times, entre eles o poderoso Real Madrid. Durante a preparação da seleção brasileira para a Copa das Confederações, Fernando revelou o acerto com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, vendido por 10 milhões de euros. Ele assinou o contrato de 5 anos com a equipe ucraniana. Depois, ele jogou no Sampdoria. Em julho de 2016, ele se transferiu para o Spartak Moscou, da Rússia, por 12 milhões de euros. Bom, e é aqui que começa a nossa história. No começo do ano passado, no mês de fevereiro, para ser mais específico, um casal recebeu um convite para ir trabalhar na casa de Fernando, na Rússia. No caso, Robson Oliveira resolveu aceitar a proposta com sua esposa, que seria a cozinheira da família. Ele topou ir ser motorista, onde ganharia um salário de cerca de 6 mil reais. Sua esposa, trabalhando como cozinheira, ganharia cerca de 8 mil reais por mês, salário que ajudaria a família a comprar uma casa aqui no Brasil. Robson, tendo em mente que teria um emprego legal na Rússia e ganharia um bom salário, topou se mudar para trabalhar com Fernando. Estava tudo certo, as malas estavam prontas, passaporte em mãos, e todos estavam esperando por Robson e sua esposa. No dia do embarque no Rio de Janeiro, ele recebeu uma encomenda de um funcionário de Fernando. Eram 3 bagagens que deveriam ser entregues para Fernando. Robson inicialmente questionou o funcionário de Fernando sobre que conteúdo, o que continha naquelas malas. E o funcionário respondeu que eram alguns produtos brasileiros que eram difíceis de encontrar na Rússia. Mas quando desembarcaram em território russo, os agentes do aeroporto resolveram revistar as malas que estavam sendo levadas por Robson e acabaram encontrando 2 caixas do remédio Mitedon ou cloridrato de metadona. Se fosse aqui no Brasil, não haveria problema algum, até porque se trata de um medicamento que pode ser facilmente encontrado em qualquer farmácia, desde que você tenha receita médica. Mas na Rússia é diferente. O remédio geralmente é usado para pessoas que sentem dores fortes, mas também pode ser usado no tratamento contra o vício em ópio e heroína. E por isso, a substância é ilegal na Rússia. Inicialmente, o casal ficou detido cerca de 17 horas no aeroporto. Eles passaram por testes, fizeram exames de urina, sangue, cabelo. Os exames apontaram que Robson tinha feito uso de cocaína. E o motorista afirmou que realmente tinha usado em sua festa de despedida ainda no Rio de Janeiro. Para Robson conseguir ser liberado, Fernando precisaria apresentar uma receita médica junto a William Pereira de Faria, sogro do jogador que teria encomendado o medicamento. Na ocasião, Robson se apresentou às autoridades russas com sua esposa, mas após prestar depoimento, Robson foi detido e permanece preso até hoje. E então começou uma verdadeira guerra para tirar Robson da cadeia. Há mais de um ano, o motorista está preso na Rússia e não sabe ao certo quando irá sair. Logo depois do acontecimento, Fernando se transferiu para o time da China, dando a impressão
de que estivesse abandonando Robson. Fernando e a família disseram que não sabiam que o remédio era proibido na Rússia. E caso soubessem, jamais teriam pedido para que Robson transportasse o medicamento. Mas em entrevista à Rede Globo, Cristiane Teixeira, ex-babá da família de Fernando, afirma que tanto o jogador quanto sua mulher sabiam que o medicamento que provocou a prisão de Robson era proibido e, mesmo assim, pediram para que ele viajasse com a mercadoria. Cristiane trabalhou cerca de 3 anos com a família, morando um tempo na Itália e depois na Rússia. Segundo Cristiane, um dia ela estava na sala brincando com o filho do casal, quando escutou ele falando com o médico do Spartak que não poderia passar a receita do remédio, pois era um medicamento proibido na Rússia. Em nota, a família de Fernando respondeu à reportagem da Rede Globo, reiterando que não sabia que o remédio em questão era proibido na Rússia. Atualmente, Cristiane está movendo um processo contra Fernando e sua esposa. Cristiane diz que pelo menos uma vez ela levou pacotes fechados para Rafaela e fica revoltada em pensar que o mesmo que aconteceu com Robson poderia ter acontecido com ela. Atualmente, Robson está preso na penitenciária de Caxira, que fica a 120 quilômetros da cidade de Moscou. Ele está sendo acusado de tráfico de drogas e preparação para o tráfico. O acontecimento repercutiu na imprensa brasileira, fazendo as grandes emissoras divulgarem o caso. Segundo informações do Globo Esporte, o medicamento realmente era de William Farias, mas ele nunca fez nada para tentar libertar Robson. O advogado de Robson diz que para ele conseguir sair da prisão, William teria que se apresentar como verdadeiro dono dos medicamentos. Porém, o advogado acredita que o William jamais fará isso, pois ele teria que ficar preso no lugar de Robson. O advogado acha que para ajudar Robson seria necessária uma declaração no processo de todos da família e principalmente de Fernando, que é uma figura pública e tem bastante influência em Moscou. Mas, infelizmente, a família do jogador não está ajudando como deveria. Durante cerca de 3 meses, o processo de Robson ficou parado por causa da pandemia do coronavírus. Em junho, quando Robson estava sendo levado para o fórum, onde teria uma audiência, a viatura acabou quebrando e a sessão foi adiada. Essa foi a 3ª vez que uma audiência do caso é remarcada. E, por coincidência, ou não, o motivo foi o mesmo nas 3 ocasiões. Para piorar a situação, o processo de Robson teve que ser começado do zero, já que o juiz que comandava o caso no começo do ano se aposentou. Segundo as leis russas, quando o juiz do caso se aposenta, com o processo em andamento, tudo que foi feito na ação precisa ser considerado sem efeito. No último dia 28 de agosto, foi noticiado que a situação pode ficar ainda pior. Robson pode ser processado por um crime ainda mais grave. Segundo o Globo Esporte, ele pode deixar de responder por preparação para tráfico de drogas e ser acusado de tentativa de tráfico. Segundo a legislação russa, na melhor das hipóteses, pode haver um aumento de 5 anos na pena mínima, o que faria Robson ficar preso por 15 anos. Na pior das hipóteses, o motorista pode pegar pena de 25 anos de cadeia. Para a juíza que está trabalhando no caso, Robson cometeu todos os delitos para ser acusado de praticar o tráfico. Ela afirma que, além de ter preparado o crime, Robson teria adquirido, armazenado e transportado a substância e somente não finalizou o crime porque não dependia dele. As autoridades russas dizem que não existem documentos que comprovam que o medicamento ilegal não foi comprado pelo motorista. O que deixa os familiares mais indignados é o fato da história de que o remédio seria de William, sogro de Fernando, que nem chega a aparecer no processo. Ou seja,
toda essa história da mala sendo entregue no aeroporto, do remédio que seria do sogro de Fernando e da omissão da família do jogador só são conhecidas no Brasil. A justiça russa parece não ter ideia do que realmente aconteceu. O que mais intriga é que se as informações de que o remédio era de William e não de Robson foram confirmadas pelo advogado de Fernando e pelo próprio jogador. Por que eles não vão até as autoridades e assumem que eram donos do medicamento? O William, o verdadeiro dono do medicamento, nunca prestou depoimento às autoridades russas e nem concedeu entrevista à imprensa. O que me faz pensar que ele tem culpa no cartório, não é? O que a gente pode fazer é torcer para que tudo dê certo para Robson e que Fernando e sua família coloquem a mão na consciência e enxerguem que, por causa deles, um trabalhador brasileiro está preso injustamente em outro país. Ou melhor, vamos torcer para que algum político brasileiro use a diplomacia para tentar colocar os verdadeiros culpados na cadeia. Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!